Boa noite. O Departamento Estadual de Trânsito lançou hoje a CNH Digital. O documento, que tem a mesma validade jurídica da cédula convencional de habilitação, poderá ser apresentado através do smartphone aos agentes de trânsito. Quem tem a habilitação emitida com esse QR Code desde maio do ano passado pode ter a CNH Digital. É que a partir de hoje, o Detran começou a usar a plataforma para facilitar o acesso do documento, caso o condutor não esteja com a cédula normal. Existe uma tecnologia, você coloca de imediato e vê os dados, você não perde tempo. O condutor do veículo também é liberado o mais rápido possível também. Mas para ter acesso a essa tecnologia, os condutores terão que efetuar o cadastro no site do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Após a autorização, o usuário baixa o aplicativo, com login e senha confirma o cadastro para acessar o documento. Para o usuário tem que cadastrar e-mail e número de telefone. Esse e-mail é o e-mail para o qual será enviado o link de ativação pelo Denatran e o número de celular vai ficar vinculado ao aplicativo. Caso ela perca o smartphone ou mude de número, ela precisa cancelar o cadastro anterior e fazer um novo cadastro. O documento digital é gratuito. Mais de 200 mil motoristas da capital já estão aptos a fazer a emissão da carteira eletrônica. Geralmente, às vezes você esquece uma CNH e você tem a digital, não há problema nenhum. O documento é igual, vai servir a validade jurídica dos dois documentos, são os mesmos. Quem não tem a CNH com o QR Code pode emitir uma segunda via. O valor é R$ 69,00 para quem não tem atividade remunerada. E quem já tem, a taxa é R$ 146,00. Com o documento eletrônico na palma da mão, os agentes de trânsito vão poder comprovar a veracidade da CNH através de outro aplicativo de leitura digital. O aplicativo Lins, que foi desenvolvido pela Serpro, que facilita ao agente de trânsito verificar a veracidade e idoneidade desse documento. É a tecnologia, o uso do sistema de trânsito, e a gente não pode deixar de caminhar nessa esteira aí. 30 internos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 foram identificados como responsáveis pelo motim que fez um agente penitenciário refém na tarde deste domingo. Na manhã de hoje, movimentação tranquila no ramal que dá acesso à unidade prisional. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, os presos que promoveram o tumulto foram identificados e colocados em isolamento prévio. Ao todo, são 30 internos. Um conselho disciplinar foi aberto para apurar a conduta dos detentos e o isolamento pode ser prolongado por até 30 dias com a inclusão do fato na certidão carcerária dos presos. Na ação, os integrantes do grupo renderam um agente penitenciário. A situação foi controlada por volta das 2 da tarde deste domingo, com a liberação do refém. A alteração começou quando o almoço dos detentos era servido e teria sido motivada por conta das mortes no sudeste do país de lideranças do PCC, facção da qual os internos envolvidos na ocorrência no presídio aqui em Manaus dizem ser integrantes. Os detentos envolvidos na alteração não danificaram nenhuma cela do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. A SEAP informou também que está atenta às movimentações do sistema prisional e que as demais unidades da capital não registraram nenhuma alteração ou movimentação anormal neste fim de semana. O CDPM-2 é o mesmo presídio onde estão presos o ex-governador do Amazonas, José Melo, e ex-secretários de seu governo, todos investigados por desvio de recursos da área da saúde. A Justiça do Amazonas ouviu hoje 3 testemunhas do caso Grande Vitória, em que policiais militares são acusados do desaparecimento de 3 jovens após abordagem na zona leste da capital em outubro do ano passado. Os depoimentos ocorreram na 3ª Vara do Tribunal do Júri e foram conduzidos pelo juiz Mauro Antoni. O juiz ouviu 3 testemunhas de defesa, sendo que uma delas também foi arrolada pela acusação. De acordo com a diretoria da Vara, após as oitivas desta segunda-feira, falta ouvir apenas uma testemunha considerada imprescindível pela defesa. Em seguida, terá início o interrogatório dos acusados,
Ao todo, 8 pessoas são acusadas pelo desaparecimento de 3 jovens ocorrido em outubro de 2016. A maioria policiais militares que estavam de plantão e teriam participado da abordagem que, segundo o Ministério Público, resultou no sumiço dos 3 jovens. O fato foi na madrugada do dia 29 de outubro, no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. De acordo com o Tribunal de Justiça, após as instruções, o caso deve ir à júri popular sem data definida. E o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, foi condenado à prisão em mais um processo na Justiça. Dessa vez, são 11 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estelionato e corrupção ativa. Na sentença, a Justiça Federal confirma a participação decisiva de Adail em esquema de desvios milionários de recursos do INSS em 2002 e 2004, enquanto era prefeito de Quari. O esquema foi revelado pela Operação Matusalém. A pena aplicada ao ex-prefeito ainda prevê o pagamento de 240 dias multa, o equivalente a mais de R$312 mil. A acusação do Ministério Público Federal apontou que Adail Pinheiro se beneficiou do esquema fraudulento, que contou com a participação de servidores do INSS no Amazonas e também representantes de prefeituras municipais do interior. A ação tramita na 4ª Vara Federal do Amazonas e o ex-prefeito poderá recorrer da sentença em liberdade. Adail hoje cumpre pena pelo crime de exploração sexual de crianças e adolescentes em regime domiciliar. A Secretaria da Receita Federal liberou hoje o Programa Gerador do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. Neste ano são esperadas 28,8 milhões de declarações do Imposto de Renda à pessoa física. Está obrigado a declarar quem recebeu em 2017 mais de R$ 28.560. O contribuinte já pode baixar o programa para fazer a declaração, mas o envio é só a partir do dia 1º de março, com prazo até o dia 30 de abril. Dentre as regras para as declarações em 2018 está a obrigação da inclusão do número do CPF para dependentes a partir de 8 anos. Antes, o limite era de 12 anos de idade. Em caso de restituições, elas começam a ser pagas no mês de junho e seguem até dezembro. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia alerta para os cuidados com a visão das crianças entre 7 e 14 anos para não comprometer o rendimento escolar. Visão ofuscada. Desse jeito fica difícil escrever a lição do livro e até enxergar o quadro branco. Toda essa fadiga ocular acaba causando a inclinação do tronco, aperto dos olhos, franzido da testa e até reclamações de dores de cabeça. A pequena Letícia sofre com isso. A maioria das vezes eu forço um pouco a visão e tenho dor de cabeça frequente em casa e na escola. Isso acaba me prejudicando muito. Os problemas de visão mais comuns na infância são hipermetropia, miopia e astigmatismo. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças com idade entre 7 e 14 anos apresentam problemas oftalmológicos que comprometem o desempenho diário na sala de aula. Certamente os professores que lidam diariamente com essa garotada percebem logo as dificuldades delas. Que algumas crianças fazem um esforço a mais para enxergar, reclamam de dores de cabeça, pedem para a gente trocar de lugares. Então, assim, são sinais que nós percebemos e aí nós fazemos os encaminhamentos para os pais, para que eles procurem um profissional, um oftalmologista. Às vezes, não é nada tão grave, não é nada tão sério, mas, assim, é importante que os pais façam esse acompanhamento junto a um profissional para ter um retorno melhor. Nessas horas, os pais precisam levar os filhotes no oftalmologista, a partir dos 5 anos, que é a idade ideal. Toda vez que o professor informar que a criança tem perda visual ou que está tendo dificuldade, é importante que os pais levem isso em conta e façam uma avaliação com o especialista. Durante a consulta, são realizados os exames oculares, tipos do grau compatível com a visão e, posteriormente, a indicação da receita médica com o grau ideal. E com o óculos pronto, tudo fica uma maravilha. Olha só, a visão fica mais nítida e o rendimento ainda melhor. Essa foi a diferença que o João percebeu depois que passou
a usar o óculos. Tá tudo melhor para eu ver. Até eu não preciso mais de ajuda para ninguém me passar tarefa, eu consigo ver até de lá de trás mesmo. E eu não preciso ficar mais levantado da cadeira para ir lá ver a lousa. É claro que não é só fazer quando a criança apresentar os sintomas, mas é necessário realizar os exames periodicamente. Quando a gente faz a avaliação oftalmológica, a gente normalmente encontra o grau necessário para fazer a correção. E quando tem a correção, a criança enxerga com nitidez. Isso é importante porque evita prejuízos no aprendizado. Essa é a palavra-chave. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Capiranga, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. A mesma previsão para o município de Fonte Boa, com temperatura mínima de 25 e a máxima de 32 graus. E em Barcelos, o tempo fica nublado com chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado visa desenvolver na população o hábito de reaproveitar a água da chuva. Estima-se que a água destinada à população das cidades chega a ter 40% de desperdício. Outro dado aponta que aproximadamente 75% da água consumida numa casa são gastos no banheiro. Os vazamentos, perdas involuntárias geralmente não aparentes, em torneiras, sanitários, caixas d'água e outras situações também causam desperdício. Assim como as ligações clandestinas que acarretam prejuízos, principalmente aos clientes que utilizam a rede de distribuição de água de forma correta e estão em dia com a empresa. Perde o consumidor, que vai ficar prejudicado quando alguém faz uma ligação irregular no sistema. Ela pode estar prejudicando a qualidade da água. Além da pessoa estar cometendo um crime porque está ali consumindo um bem ou um serviço que não está sendo pago. Então nós atuamos em parceria com a concessionária de água justamente para coibir esse tipo de ação na nossa cidade. Foi a partir de algumas pequenas mudanças no dia a dia que o seu Aeronilde conseguiu baixar os valores das contas de água em casa. Por exemplo, lá na pia, lavar roupa, a água que eu uso para lavar a roupa, eu uso também para fazer a limpeza na casa e também no banheiro. Dentro da importância de novos hábitos para economizar água, agora uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado determina que imóveis com 300 metros quadrados ou mais de área construída deverão instalar cisterna para a captação de água das chuvas. O objetivo é desenvolver na população o hábito de reaproveitar a água da chuva para irrigação de jardins, limpeza ou qualquer outra forma que não seja o consumo. Este arquiteto que atua em Manaus comentou a lei. O que a gente precisa saber? Quando a gente tem uma lei, qual é o tamanho dessa cisterna? Qual é o prazo que a pessoa vai ter para instalar? Eu acho que a priori isso poderia entrar talvez no plano diretor de uma forma que pudesse, para os projetos novos se adequarem a isso, não é? Agora, para quem não tem um projeto novo, precisa saber alguns detalhes a mais, né? Qual é a proporção que tem isso? Uma casa de 300 metros teria qual cisterna, de qual tamanho? Uma casa de 500, 600 metros teria qual proporção de cisterna? Então, a gente precisava entender um pouquinho melhor como seria os pormenores da lei. Mas a sustentabilidade se apoia em 3 bases: preservação ambiental, viabilidade econômica e valorização social. Teve um artigo que a gente publicou numa revista finlandesa em 2012, em que a gente foi fazer uma casa sustentável para a comunidade do Livramento. E lá na comunidade do Livramento eu achei muito interessante, porque lá eles fazem a coleta da água da chuva de uma forma muito particular. Eles colocam um tecido esticado e a calha passa pelo tecido onde faz essa limpeza que a gente está falando, e eles botam num tanque mesmo, na altura do chão. E desse tanque eles pegam com cuia para lavar louça, para lavar o chão. Existem outras medidas sustentáveis que a gente precisa explorar também na nossa cidade, né? Nós estamos na Amazônia, nós devemos estar na vanguarda das questões sustentáveis.
A Arena da Amazônia vai voltar a ser palco de grandes jogos esse ano. E no próximo dia 25 de março, a seleção brasileira sub-20 vai entrar em campo em amistoso contra o México. A partida foi anunciada hoje pela CBF. Manaus costuma ser pé quente nos jogos da seleção brasileira. Foi aqui que Tite estreou na seleção em solo brasileiro com vitória sobre a Colômbia, nas eliminatórias da Copa do Mundo em setembro de 2016. Agora mais um capítulo vai ser escrito no campo que tem dado sorte para a equipe brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou hoje o primeiro amistoso da seleção sub-20 contra a equipe do México no dia 25, na Arena da Amazônia. A gente está muito satisfeito em trazer mais uma partida da seleção a Manaus, espera a casa cheia, é um público que acolhe muito bem a seleção. E, independente de qualquer questão logística, a CBF ela tende a trazer sempre que possível jogos para cá. A comissão da CBF deu uma olhadinha rápida na estrutura do estádio e no campo. A volta dos jogos na capital abre oportunidade de realização de competições nacionais e internacionais na arena. Se inicia aqui, se iniciará na Arena da Amazônia a temporada de preparação da Sub-20, já no final de março, com esse jogo amistoso contra o México. E nós temos o nosso calendário aqui na Arena da Amazônia aberta para a CBF, para utilizar nos jogos que lhes melhor aprouver, porque para nós é sempre uma alegria receber nossos craques aqui na cidade de Manaus. Se em todos os jogos a casa estava cheia, podemos contar que, mais uma vez, vai faltar espaço para os amazonenses assistirem ao jogo. É claro que a torcida brasileira vai poder estar em peso aqui na Arena da Amazônia, porque os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 2 de março no site da CBF, com valores a R$ 40 anel superior, R$ 60 inferior e R$ 100 na área VIP. A Secretaria de Esporte do Estado garante que vai ficar tudo pronto para a Arena receber jogos em 2018. Do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, nós fizemos uma parada total para manutenção do gramado. E aí, com isso, nós tivemos o gramado, na visita da CBF, totalmente aprovado. O gramado das três praças da CEGEL do Governo do Estado do Amazonas estão preparadíssimos para receber todos os jogos que puderem da seleção e dos grandes clubes nacionais. E a questão da manutenção são apenas coisas pontuais, e isso daí nós também já estamos preparados para receber os jogos. E uma coisinha ou outra que a gente vai fazer de manutenção para melhorar cada dia mais, porque melhorar é sempre bom. A convocação da equipe será realizada nesta terça-feira pelo técnico Carlos Amadeu. A partida no dia 25 de março vai ser realizada às 6 da tarde, horário local, e 7 da noite pelo horário de Brasília. E na próxima quarta-feira, Penharol e Fast Clube se enfrentam em Itacoatiara pela final do primeiro turno do Campeonato Amazonense. A definição saiu neste domingo. Fast Clube e Rio Negro duelaram na Arena da Amazônia neste domingo pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense. No primeiro tempo, o Galo mostrou muita determinação em campo, mas o goleiro do Fast Clube segurou o ataque adversário. O rolo compressor se manteve o tempo todo na defensiva. Fim do primeiro tempo sem gols. Mas quando os jogadores voltaram para o campo, logo no início do segundo tempo, o Jean Carlos, do Rio Negro, marcou o primeiro gol da semifinal. Só que o Fast não deixou barato não. A torcida do Galo da Praça da Saudade ainda nem tinha terminado de comemorar quando veio o empate. Na sequência, o Ed Kleber do Fast fez mais um belíssimo gol. Era a virada do rolo compressor. Até aí, 2-1 para o Fast. Aí vem o Jorman, camisa 15, e marca o terceiro gol da partida. O Rio Negro não se abateu e continuou tentando. E teve até um gol inválido por impedimento.
Para finalizar a goleada, o goleiro do Fast lançou a bola, que atravessou o campo, o Ed Kleber segurou e passou para o Jorman, que mais uma vez fez uma bela jogada e lançou para o gol. 4-1, vitória para o rolo compressor. O Jorman, uma grande promessa para o futebol amazonense, é venezuelano. Ele comentou sobre os 2 golaços que fez para o Fast. Muito agradecido aqui, Brasil, los brazos abiertos, de verdad muy contento por el gol. E nada, seguimos trabalhando, pensando na final, porque vamos para arriba. O técnico, orgulhoso, diz que as expectativas são grandes para a final do primeiro turno do campeonato amazonense. Não é no dia do jogo que o treinador, por palavras, vai fazer com que o time jogue. Pode mudar algumas coisas, mas hoje eu entrei no vestiário e só lhes dei confiança, disse que eles tinham qualidade para estar na final e seria um desperdício nós não estarmos na final. Estamos lá. Enquanto o Fast e Rio Negro se enfrentavam aqui na Arena da Amazônia, lá no município de Itacoatiara, no estádio Floro Mendonça, os times Manaus FC e Penharol também disputavam uma vaga na final neste domingo. O Penharol levou a vitória por 2-0. Agora o Fast e o Penharol, times ganhadores, vão seguir para a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, que vai acontecer na quarta-feira, 28 de fevereiro, em Itacoatiara. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.